Graça e paz. Romanos no capítulo 7. Esta parte da carta de Paulo é de uma revelação impressionante. Paulo consegue, pelo Espírito do Senhor, compreender a relação do homem com o pecado. Compreender a relação daquele que quer servir a Deus e a força do pecado que opera em seu corpo. Como esta luta dentro de nós, dentro do ser humano, se processa. O capítulo 7 é espetacular. Eu quero destacar o versículo 5. Ele diz: porque quando vivíamos segundo a carne, e aqui Paulo está falando da perspectiva de quem agora está livre. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. E assim ele segue. Ele inicia o capítulo 7 falando acerca da relação da mulher casada com o homem casado, que eles estão conectados pela lei do casamento, pela lei conjugal, enquanto vivem. Se enquanto vivem se relacionarem com outras pessoas, eles são considerados adúlteros. Mas, se um morrer, a outra pessoa é livre para casar e não será considerada adúltera. E aí ele usa essa figura para dizer assim nós, em Cristo, quando nascemos de novo, nós morremos para o pecado. Então, mortos para o pecado, e aqui, gente, volto de novo ao ponto, precisamos compreender profundamente as questões do novo nascimento, da crucificação, da mortificação da carne e da ressurreição para esta vida no Espírito e não moldada pela letra da lei. Isso é extremamente importante. Se nós não compreendermos estas novas realidades, nós não poderemos viver, como Paulo diz, segundo o Espírito. Nós vamos continuar vivendo de acordo com regras sobre regras, mandamentos sobre mandamentos. O mandamento vem, Paulo diz: mandamento não é pecado, mas o homem, capítulo 7 vai dizer isso, está escravizado pelo pecado, debaixo do pecado, seu DNA está contaminado, comprometido pelo pecado. E agora, mesmo que ele deseje realizar as coisas boas, dentro dele ele deseja realizar as coisas boas, independente de ser cristão ou não. Estamos falando do ser humano. Independente, ele deseja lá dentro fazer o que é bom, fazer o que é agradável, honrar a Deus, servir a Deus. Mas na sua carne, nos seus membros, há uma força que o impulsiona na direção contrária. Esta é a força do pecado, que o afasta da vontade de Deus, que o afasta do prazer em Deus. Para buscar, não prazer, mas para buscar fontes de diversão em outro lugar. Olha que interessante. E aí Paulo diz, o mandamento, ele diz, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. E aí o ser humano, ao escutar isso, vendido sobre o pecado, ao invés dele obedecer ao mandamento, ele descumpre o mandamento. E aí o mandamento acaba se tornando, o mandamento que é uma coisa boa, acaba se tornando uma ponte para que o indivíduo peque. Mandamento aqui nós estamos falando os mandamentos restritos, né? Morais e éticos, nesse sentido de que não faça isso, não faça aquilo. Vamos pensar nos 10 mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, a quantidade de nãos, né? Então, Paulo está se referindo a esse aspecto. E aí o mandamento, portanto, que deseja algo bom, que deseja limitar o poder do pecado, ele foi dado para isso, para limitar a força do pecado. Ele não conseguiu realizar o seu intento, e o homem precisa de saber disso. O ser humano precisa reconhecer isso, o cristão, o judeu precisa reconhecer isso.
que precisa de algo maior, que será apresentado nas próximas linhas, no capítulo 8. Precisa de algo maior para libertar a sua vida do poder do pecado. Isto é o Cristo. E aí ele vem dizendo: Cristo nos liberta. Ele faz a pergunta no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se eu estou vendido sobre isso. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu preciso compreender a lei e fazer o que a lei diz. Mesmo que a lei me traga a consciência do pecado, eu tenho que viver assim, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Porque eu preciso compreender a força do pecado para mortificar a minha carne. Então, em Cristo, eu ganho armas, em Cristo eu ganho ferramentas, né, para mortificar o pecado, para eliminar a sua força, para mitigar o seu poder e para que eu possa viver uma vida no Espírito. Isso é fantástico, isso é especial. Deus abençoe você.